E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E o título do vídeo é esse aí mesmo que vocês estão vendo, a hipocrisia da diretoria do Vasco, do presidente Pedrinho, do Marcelo Santana, entre outros. É isso que eu vou expor no vídeo de hoje. Como essas pessoas querem a todo custo apequenar o Vasco da Gama. Passa ano, entra ano e a única expectativa deles é apequenar o Vasco. Cada vez mais tirar o Vasco do posto de um dos gigantes do futebol brasileiro e colocar como um time médio pequeno. E essa atitude faz parte desse processo. Quando o Vasco abre mão de jogar dentro da sua casa, em São Januário, um jogo importantíssimo de campeonato brasileiro diante do Palmeiras, na 7ª rodada do campeonato, para mandar esse jogo em Brasília, provavelmente com torcida meio a meio, como aconteceu na temporada passada, quem não se lembra. Jogo do primeiro turno, Palmeiras jogou no Allianz Parque 90-10. Jogo do segundo turno, o Vasco jogou em Brasília contra o Palmeiras 50-50. O Vasco perde o seu mando de campo. O Vasco quer se apequenar diante do Palmeiras. Ok. E chega no dia do jogo, o Vasco sempre é prejudicado pela arbitragem e nossa diretoria não faz nada, continua jogando, continua vendendo mando de campo. E o porquê que eu falo pra vocês e afirmo que é uma hipocrisia sem tamanho. Vocês lembram na temporada passada, quando o Vasco tinha vendido o mando de campo para esse jogo contra o Palmeiras e foi alegado que a 777 já havia vendido o mando de campo e que a diretoria do Pedrinho estava tentando mudar e colocar esse jogo para São Januário? Prova-se que é uma eterna mentira. Que o Vasco, em momento algum na temporada passada, tentou mudar esse jogo de Brasília para São Januário. Até porque nessa temporada, sem a 777, que na época foi colocado como a culpada por ter vendido o mando de campo, ok, beleza? Dessa vez, o Vasco já vendeu o mando de campo para o jogo contra o Palmeiras de novo para Brasília. Olha só, cara, como é engraçado, né? A mesma diretoria que criticou, que falou que a 777 não estava tendo ambição esportiva, que não acreditava que o Vasco estaria brigando por coisas grandes no campeonato e por isso vendeu o mando de campo diante do Palmeiras, faz a mesma coisa. Então você critica, bate na atitude feita pela 777 e no ano seguinte você toma a mesma atitude. E pior, no começo ainda do campeonato, você nem sabe se o Vasco, sei lá, vai estar brigando por alguma posição em cima na tabela. Vai que o Vasco surpreende e o Palmeiras é um adversário direto. Já vendeu o mano de campo pra Brasília, né? Pra quê? 2 milhões de reais? É sério? É uma hipocrisia sem tamanho dessa diretoria do Vasco. A gestão do Pedrinho, ano passado, criticou a venda do mando de campo para Brasília e falando que a 777 não tinha ambição esportiva. Se liga só. 6 meses depois da crítica, eles fizeram a mesma atitude. Não confie em pessoas, não confie em seres humanos. Vamos lá. Internamente, a atual gestão do Vasco entende que a 777 vendeu o mando de campo por falta de ambição esportiva, priorizando apenas o fluxo de caixa. O GE apurou que, segundo o planejamento esportivo da empresa norte-americana, o Vasco não estaria lutando na primeira parte da tabela. Então, na visão da 777, poderia ser uma boa oportunidade de receita para um jogo contra um adversário difícil. A falta de ambição esportiva também foi vista no acordo pelo clássico contra o Fluminense no segundo turno, ser disputado em Cariacica. A 777 Partners e a antiga gestão da SAF Vasco venderam o clássico para a mesma empresa, para o jogo ser realizado no Espírito Santo. No entanto, Pedrinho e direção vascaína fizeram acordo com as partes para que o jogo vencido pelo Vasco fosse no Newton Santos. O Vasco tem preferido mandar seus jogos em São Januário e assim fará na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Havia a possibilidade de levar o jogo para o Maracanã, mas a direção do clube entende que o lado esportivo é a prioridade. E por isso, decidir em casa é uma opção melhor. Além disso, uma classificação para a final traria mais benefícios financeiros do que a bilheteria de um jogo do Maracanã. Então, há 6 meses atrás, a diretoria do Vasco, o Pedrinho, vieram criticar a venda do mando de campo do jogo contra o Palmeiras feita pela 777. E desta vez, 6 meses depois, eles tomam a mesma atitude. Vendem o mando de campo no jogo contra o Palmeiras. E por incrível que pareça, contra o Palmeiras, time também no qual o Pedrinho jogou, que tem um carinho, então o Vasco sempre entrega 3 pontos para o Palmeiras. Vamos para mais um ano, mais um Campeonato Brasileiro que o Vasco não vai vencer o Palmeiras. Me fala aí qual foi a última vitória do Vasco em Brasília. O desempenho esportivo do Vasco não é colocado nunca à frente. O que é mais preferível? Você ganhar míseros 2 milhões de reais, que no futebol não é nada, ou
você ganhar 3 pontos no Campeonato Brasileiro contra um adversário difícil, que vai te dar motivação. Cara, o Vasco ganhou do Palmeiras. Olha a motivação que tem os jogadores do Vasco pro próximo jogo. Olha como os adversários iriam enxergar. Cara, como é difícil enfrentar o Vasco em São Januário, mas eles preferem vender o mando de campo. Preferem entregar os 3 pontos para o Palmeiras. Eu já tô te adiantando aqui. Eu vou até cortar depois para fazer e colocar no pós-jogo. O Vasco vai ser prejudicado pela arbitragem nesse jogo diante do Palmeiras. E os incompetentes vão vender o mando de campo colocando meio a meio a torcida, trazendo assim completamente nenhum clima de casa pro Vasco. E pior ainda do que vender meio a meio é que no jogo de volta o Palmeiras vai jogar no Allianz Parque 90-10 e a torcida do Vasco vai ter que ver o jogo atrás ainda de uma rede. É uma falta de respeito sem tamanho do Pedrinho e da diretoria do Vasco. Então é assim, comigo sempre vai ser assim e sempre foi. Fez coisa positiva, eu vou elogiar. Fez coisa negativa, eu vou criticar. E vou criticar demais. E eu acho que todo torcedor do Vasco, você que é torcedor do Vasco, tem que ir lá na página do Vasco no Instagram e cobrar para tirar a venda desse mando de campo. E volto a repetir, não é nada contra quem mora em Brasília, que o Vasco não pode mandar jogos fora do Rio de Janeiro. Pode, mas depende do jogo. E depende da forma que é feita. Vai ser feito meio a meio divisão de torcida? Cara, que incompetente vocês são. Sabe o que era melhor o Vasco fazer? Nem entra em campo, cara. Faz um acordo com o Palmeiras e vende o jogo também. Pronto, já entrega logo os 3 pontos pra eles. Não é isso? O Vasco não tem que ficar aceitando ano após ano ser o cachorro do Palmeiras? Não é isso que a diretoria do Vasco faz? Lembrando que quando o Vasco tinha acertado com o Rony, salário, tudo, estava aceitando pagar ali o valor que o Palmeiras pedia, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, veio a público falar que não negociaria com o Vasco, que manteria a palavra dela e negociaria somente com o Atlético Mineiro, que preferia ter o Rony treinando em separado por uma temporada do que vender o Rony ao Vasco da Gama. E é assim que o Pedrinho representa o Vasco. É dessa maneira. Frouxa, inútil. É mais um ano do Vasco sem vencer o Flamengo, é mais um ano do Vasco sem vencer o Palmeiras e continuando como um time que vai brigar no máximo por meio de tabela, sem ambição nenhuma esportiva. Venda o Vasco logo. Ou então nem vende, cara. Sai do time, porra. Deixa alguém que realmente é vascaíno e que entende o que o vascaíno de verdade quer. Que nenhum vascaíno de verdade, cara, até quem mora em Brasília sabe, irmão. O Vasco vai lá em Brasília só toma taca. Sempre. Tomou do Fluminense esse ano, vai tomar do Palmeiras e quanto mais mandar jogo lá, vai continuar. A gente não ganha do Bangu lá em Brasília, a gente não ganha de ninguém, irmão. Assim, é só mais uma das atitudes que provam como Pedrinho 777, no final das contas, tudo é igual. Tudo é igual. O Vasco precisa de pessoas sérias que comandem o futebol do clube, que queiram ver um time campeão, um cara que vai... Sabe, vai ter culhões e falar, irmão, eu quero ver o meu time campeão nessa temporada. Eu vou investir tanto de dinheiro, não vou vender mano de campo. Foda-se, o importante é o título no final. O importante é ganhar os 3 pontos no final das contas. Fluxo de caixa, irmão, conta outra pra mim, cara. Conta outra pra mim, ainda mais Pedrinho que já jogou no Palmeiras. Ah, pelo amor de Deus, cara. Mas comenta embaixo a opinião de vocês. É só pra escancarar como é feita aí a hipocrisia da diretoria do Vasco. Mais uma das atitudes hipócritas dessa diretoria do Vasco. A mesma diretoria que coleciona fracassos, não só no mercado de transferências, fracasso esportivo e fracasso agora também se apequenando desta maneira. Quantos mais jogos o Vasco vai vender? Só falta o Vasco mandar o clássico contra o Flamengo, sabe? Vamos colocar lá pra Manaus, sabe? Não vamos mandar em São Januário não, eles não autorizam. Cara, se eu sou presidente do Vasco, não autoriza, o Vasco não entra em campo. Então o Vasco tá fora do campeonato, acabou. Vai continuar o Campeonato Brasileiro sem o Vasco, com um escândalo desses? Porque não autorizam o Vasco, Flamengo e São Januário? Não vai, cara. Tem que ter pulso firme, tem que ser homem nessas horas, não ser um frouxo que vem de mano de campo contra o Palmeiras. Aí, sabe o que vai ter lá antes do jogo? Trocando a camisa com a Leila. Aí chega a Leila na entrevista, não, eu não negocio com o Vasco, eu não vou negociar com o Vasco. Ai, ai. Comenta embaixo a opinião de vocês. Lembrando que esse vídeo aqui não é nada contra o Palmeiras. O Palmeiras não tem nada a ver com isso, com a frouxidão da diretoria do Vasco. Não tem nada a ver com a entrega ali dos 3 pontos de mais uma vez que o Vasco fará para o Palmeiras. Não tem nada a ver com isso, Palmeiras. Então o Palmeiras não tem nada a ver, o Palmeiras está no seu direito. O problema é o Vasco, o problema é a diretoria do Vasco, que segue sendo... É lamentável, cara, porra, porque é decepção atrás de decepção. Se eu não trabalhasse com o Vasco, eu não abriria mais para ler notícias desse clube. É decepção atrás de decepção. Eu entendo os torcedores do Vasco que não suportam mais. E aí chega a nova diretoria fazendo várias promessas
E é isso que acontece. E sempre vai continuar acontecendo. Até no Vasco ter alguém que realmente ele represente ali fora das 4 linhas. É isso. Fui.